Olá, voltamos para a nossa última aula de risquinhos, hoje com o tema flores. Aqui no canal nós já aprendemos a desenhar a hortênsia, orquídea e a rosa. Então quem tiver curiosidade de como está fazendo essas três flores, acessa na playlist de pintura em tecido que você vai estar aprendendo a fazer o desenho e também como está pintando elas. Hoje eu escolhi algumas flores que a gente vai estar contemplando aqui. Uma delas vai ser o hibisco, mas não vai ser o primeiro que a gente vai desenhar, não. A gente vai começar bem do básico, fazendo a florzinha do campo. Uma maneira bem tranquila, bem fácil. Primeira coisa, eu vou definir, se eu quiser criar várias florzinhas, então eu venho e crio alguns círculos definindo onde é que vão ficar as minhas flores, ó. Vamos botar 3 florzinhas do campo, certo? Olha só. Porém, uma coisa que acontece muito quando a gente vai desenhar, deixa eu botar uma folhinha aqui em cima pra gente rabiscar. E a gente vai fazer a florzinha, uma pétala sai de uma largura, outra sai de outra, e acaba ficando tudo meio bagunçado. Então, como é que a gente vai fazer para deixar essas nossas florzinhas bem show de bola? Primeira coisa, eu vou definir onde é que vai estar o miolo de cada uma. Essa daqui eu vou botar bem centralizada e essa eu vou botar um pouco mais para baixo. Quando eu defino o miolo, o que eu vou fazer? A mesma coisa que a gente fez lá na minha orquídea, na nossa orquídea, né? Vamos criar uma estrela aqui, ó, com o miolo bem na parte central dela. Essa estrela aqui eu fiz nessa direção, então essa daqui eu vou mudar um pouquinho a direção, porque eu quero ela com a pétala para baixo, com uma pétala para baixo. Certo? Aqui a mesma coisa, faço numa direção diferente. Para que essas estrelas vão nos servir? Para nos dar os pontos de partida das nossas pétalas. Onde é que vai ser? Aqui, ó, no entorno do miolinho. Esse círculo a gente não precisa preencher ele todinho com a flor, é só para a gente ter uma noção da localização dela. E vamos criando então a primeira pétala que a gente vai fazer, que vai ficar virada bem para cima. Posso já apagar as referências aqui da minha estrelinha, deixando somente os pontos de onde as minhas pétalas devem sair. Essa minha pétala, como é a que tá bem para cima, que eu consigo enxergar bem ela, eu vou fazer isso aqui, ó, que é de onde tá partindo o meu miolinho. Venho aqui desse ponto e crio mais uma pétala, que ela vai sair levemente debaixo dessa. E vou fazendo aqui a partir desses pontos. Aqui ela provavelmente vai ficar embaixo, então eu vou só fazer até um pedaço dessa minha pétalazinha. E olha só, a nossa florzinha já tá tomando forma. E vamos fazendo, criando as pétalazinhas. Podem ver que elas parecem umas bolinhas. E a última pétala, ela vai estar por trás de todo mundo lá no fundo. E aqui eu já criei a primeira florzinha desse meu conjunto. Vou vir para a próxima e repetir o meu processo. Guardo meus pontos de saída, defino qual a pétala que eu quero que fique bem para frente, nesse caso eu quero que seja essa daqui. E faço o formato de uma pétalazinha. Aqui eu estou optando por fazer, nessa daqui eu optei por fazer a redondinha. Eu vou mudar um pouquinho nessa o formato da minha pétala, só para vocês verem a pequena variação do formato que já muda qual a florzinha que você está fazendo. Vou apagar e aqui na borda, ao invés de fazer arredondadinha, eu vou fazer um formato como se fosse um coração não muito definido. E novamente, vou lá no meu próximo ponto
crio a minha próxima pétala com aquele mesmo desenho. E assim eu vou criando as minhas pétalas e fazendo. Vocês podem ver que é um desenho bem rabiscado no começo, a gente vai apagando, arrumando. E aqui, ó, já saiu uma flor diferente dessa daqui, só mudando um pequeno detalhe na pétalazinha. E agora vamos para a última aqui, fazer um formatinho um pouco diferente. Vou arrumar aqui meus pontos para eu enxergar bem onde é que estão. E vou começar fazendo uma pétala que ela vai ficar bicudinha, parecendo uma folha. Aqui eu já venho, crio outra. E a partir do mesmo princípio, olha só, criamos 3 flores super bonitas e bem diferentes uma das outras. Aqui essa ficou um pouco pequena e não chegou a encontrar com essa. Se eu quiser que elas se encontrem, eu só vou aumentando então um pouco aqui essa minha florzinha. Apago a parte interna e vou aumentando o contorno dela. Mas aqui elas não vão se encontrar mesmo, gente, porque ficou uma diferente da outra. Se eu tivesse criando o risco já para botar no meu desenho, eu faria todas as florzinhas iguais. Para finalizar um risco de um arranjo de florzinhas, é sempre bom a gente colocar folhas, aquelas folhinhas bem simples, ó. Vamos colocar 2 juntas aqui em cima. Ó, vamos tirar essa daqui, vamos deixar só essas 2 que ficaram mais parecidas. Olha que bacana. Bem rapidinho, a gente já criou um risco original de florzinha. Mas agora, se você quiser fazer essa mesma florzinha, só que ao invés de 5 pétalas, usar 6, a base que a gente faz hoje da estrelinha de 5 pétalas, a gente faz a base com uma estrelinha de 6 pontas, tá bom? Feito essa, vamos aprender o hibisco? O hibisco não vai sair muito disso que a gente já fez. Novamente, eu vou criar um círculo para definir onde é que vai ser a minha flor. Só que dessa vez eu não vou estar usando a estrelinha. Eu vou criar aqui um copinho onde vai sair a minha primeira pétala, que ela vem bem grande. E o hibisco ele faz assim, ó, um biquinho no meio. Feito. Agora aqui, ó, vou fazer como se fosse imaginário e já vou puxar a minha próxima pétala para cá. Sempre partindo do meu miolinho. E não posso esquecer que a pétala do hibisco, ela tem esse tremidinho aqui, essa ondinha. Posso já apagar aqui para melhorar a visualização. Essa linha que eu fiz aqui, ela é só mesmo para me dar uma referência para o meu risco. Principalmente quando eu tô criando já o risco para passar para o papel. Vamos tá colocando mais uma pétala aqui, sempre fazendo o tremidinho. E olha só, tá quase pronto o nosso hibisco. E vamos colocar
a nossa última pétalazinha, fazendo aquele tremidinho. Nossa, ela ficou bem para baixo. Ficou, mas dependendo da posição, ela ficaria assim mesmo. Eu vou levantar um pouquinho ela, porque eu achei que ela não combinou muito com o desenho, ó. Melhorei a minha última pétala. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aquele pendãozinho bem característico do hibisco, colocando 3 bolinhas de cada lado. E aqui eu já tenho uma linda flor de hibisco. Se eu quiser, agora eu passo esse aqui combinado com esse. Vamos dobrar aqui para ter uma boa visualização, ó. A gente já tem um risco prontinho. Pega alguma daquelas folhinhas que a gente criou nessa semana e tá pronto mais um desenho original para você estar aplicando nos seus paninhos de prato. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, a rosa nós já ensinamos aqui no canal. Mas eu vou ensinar uma coisinha aqui hoje, que é a tulipa, que a gente pode estar usando o mesmo princípio para criar o botão da rosa. Vamos lá fazer? Para criar a tulipinha, nós vamos fazer um formato que lembra uma taça de vinho. Pode ser mais larga, mais estreitinha. Isso vai da liberdade artística de cada um. Só que aqui embaixo, ó, ela é um pouco mais bicudinha. Isso a gente não pode esquecer. Certo? A tulipinha pode ser um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais fechada. Mas aqui, ó, ela fecha com uma pétala em formato de folhinha. E vai fechar para o outro lado da mesma maneira. E aqui no meinho, então, ó, não pode ficar muito mais alto que ela. A gente já cria a parte central da tulipa. Olha só que bacana. Eu tenho aqui uma desenhada, ó, que a gente já podia estar montando. Temos já 2 tulipinhas. A partir daqui, já poderíamos estar começando a montar um risco. Colocando mais algumas folhas. E aqui já saía mais um paninho de prato. Vamos ver como é que a gente faz essa folhinha da tulipa? Lembrando sempre que a pintura em tecido é uma pintura decorativa, a gente não precisa seguir muitas regras na hora de como fazer a folha, que tem que ser igual à da tulipa original. Não, a gente está falando de uma pintura bem decorativa, com uma bastante liberdade artística e criativa. Normalmente a gente vai encontrar as folhas da tulipa, folhas mais compridas e alongadas. Dessa forma. Olha só, fazendo um bom trabalho de pintura, esse risco já está praticamente completo. Se quisesse, podia estar colocando mais uma tulipinha, como eu já tinha mostrado aqui na combinação, e fazendo um risquinho muito lindo e fofo para os seus paninhos aí em casa. E até mesmo para toalhinhas. Seguindo nessa toada de fazer esse formato lembrando uma taça, a gente consegue estar fazendo também o botãozinho da rosa. Olha aqui, ó, a gente faz a tacinha e embaixo vamos estar colocando um semicírculo. Deixa eu dar um zoom maior, que esse aqui eu tô fazendo pequenininho e talvez vocês não tenham uma boa visualização. Certo? Fiz aqui só como referência, né? E agora eu vou criar, primeira coisa, aquelas folhinhas da base da minha rosa. Elas são bem fininhas e delicadas, que ficam com umas pontinhas assim, ó, que parecem uns bracinhos virados para cima. Elas ficam mais ou menos assim, ó. Certo? E é mais ou menos isso que a gente vai estar criando a partir aqui do nosso copinho. Vamos criar essa central aqui.
Lembrando só que a pontinha ela tem que ficar bem bicudinha. Depois, o risco não importa muito, porque além da gente dar o toque final na pintura, é uma coisa natural, ela tem esse movimento ao natural. Aqui o copinho, então, ó, vamos fechar ele mais um pouquinho e dar uma volteadinha lá pra cima. E agora sim, ó, vamos descer a nossa pétala. Que vai, ó, esse traço aqui tá delimitando uma pétala que vai lá por cima e vai acabar aqui. Aqui a gente coloca uma dobrinha bem suave dessa pétala, como se ela estivesse querendo começar a abrir. E no final, alguns meios círculos. Olha que facinho, bem simples e bem prático de estar desenhando. Quem quiser, então, já coloca. Opa, esse cabinho ficou muito feio. Vamos estar colocando, então, um cabinho. Seguindo aqui, ó, a gente faz ele já. Deixa eu ver. Opa, não tá pegando o meu cabinho ali. Então, ó, a gente trouxe o cabinho até o final. Vamos subir afinando ele um pouquinho. E sempre seguindo assim, ó, para deixar o nosso braço fazer a continuidade, a gente vem e cria uma folha. Eu achei que essa minha folha ficou muito grande em relação ao meu botão. Vou vir, apagar e diminuir um pouquinho ela. Novamente eu vou riscar por cima para sair com uma folhinha, para que ela tenha o mesmo fluxo do meu caule e eu não perca a mão. Quem quiser pode estar colocando uns espinhozinhos para dar aquela realidade. E lembrando que a folha da rosa, se quiser fazer ela bem à risca, a folhinha ela tem um serrilhado. E você vai ter que estar fazendo assim. Mas esse toque final, o ideal é fazer na hora da pintura. Mais uma florzinha super charmosa e sem muito mistério para a gente estar desenhando é o copo de leite. Olha aqui. Rapidinho nesse aqui, saíram 3 formatos bem diferentes. Vamos começar a fazer então? A gente vai fazer um coração, digamos, desleixado, com uma puxadinha ali para dentro. Deixa eu marcar um pouco mais aqui o meu. E depois aqui por cima, eu venho fechando o meu coraçãozinho, tentando se encontrar aqui nessa pontinha. Olha só o que isso aqui vai fazer, ó. Ele vai dar uma volteadinha para criar o miolo do meu copinho de leite. E aqui daquela parte central sai o miolinho mesmo, né? Aquele amarelinho. Vamos ver, vamos pensar. Aqui é onde ele tá vindo e abrindo a pétala. Então, o meu copinho vai estar aqui embaixo. E já saiu o nosso primeiro copinho de leite. O copo de leite ele tem um caule um pouco mais largo, então a gente desenha ele. Isso também é uma coisa que o toque final acontece durante a pintura. Mas vamos lá fazer mais um? Novamente a gente vai fazer aquele coração do jeito que sair, né? É o famoso do jeito que sair. Não precisa ter muito comprometimento. Vem aqui e cria essa parte central, esse côncavo. Coloca o miolinho. Seguindo aqui, ó, esse eixo, a gente vai saber onde é que vai sair o copinho dele. E já temos mais um copinho de leite criado. Esse miolinho eu achei que ficou muito grande. Apago, melhoro. Todos os meus riscos, eles são criados a partir de muito apaga e refaz, apaga e refaz.
Eu até separei um deles aqui para vocês, para mostrar no final da aula, para explicar como é que foi o processo de facção daquele risco. Mas voltando aqui para o nosso copinho de leite, eu vou ensinar mais um formatinho dele que fica bem bacana. Agora a gente vai fazer assim, a gente vai botar ele de frente. Vamos criar o côncavo aqui dele. E fazer o copinho. Lembrando de dar uma volteada na pétala que vem lá de cima. Esse copinho eu achei que ficou muito grande, apago. Refaço essa basezinha. Se eu quiser, eu posso até colocar uma dobrinha, não só aqui nessa, mas também nessa pétala aqui. E não posso esquecer de vir. Aqui esse miolo ficou complicado. Essa que vem aqui, ela vai criar ali a base. Agora sim. Para sair o meu miolinho. Certo, gente? Temos 3 formatos aqui de copo de leite que vocês podem estar fazendo, vai ficar muito lindo. É uma pintura que utiliza poucas cores, a gente vai estar usando o amarelo aqui no meio, um cinza bem clarinho e o branco, além dos verdes para as folhinhas. Vou dar um toque aqui, as folhas do copo de leite, eu já vi vários desenhos com vários tipos de folhas. Eu gosto muito de estar fazendo uma folha um pouco mais fina e alongada, dessa maneira. Acho que combina bastante com o nosso desenho e ele fica bem bonito. Viram simplesinha a nossa folha, né? É a que tá nesse desenho aqui. A nossa última florzinha da aula de hoje é o girassol. Vocês viram que eu já trouxe ele quase pronto, porque ele, apesar de fácil, ele é um pouquinho mais demorado. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço o início. Eu crio a parte central, o círculo, e faço a primeira pétala lá na parte de cima. Combinada essa minha primeira pétala, eu já coloco a segunda. E eu faço isso 2 vezes, iguaizinhos, posso até estar usando o carbono, porque o segundo, ele vai servir como um moldezinho. Recorto o meu molde e venho para o meu desenho que eu vou estar aplicando. E vou estar desenhando sempre no entorno dessa minha primeira que eu desenhei. A segunda, ela só serve de parâmetro para ficar apontando para a pontinha da pétala anterior. A gente tem sempre que centralizar o moldezinho bem no meio do círculo, para que ele fique bem parelho e perfeito. E vamos fazendo assim, começamos lá de cima e a gente segue sempre copiando esse moldezinho, indo e medindo aqui. Centraliza bem no meio do círculo. Essa partezinha tem que estar apontando para lá, para a pontinha do último que a gente desenhou. E aqui a gente vai terminar de fazer a primeira camada de pétalas do nosso girassol. Porém, o girassol ele não tem apenas uma camada, ele tem uma segunda camada de pétalas. Depois de feito toda essa parte aqui, a gente vai vir criando, ó, uns vezinhos aqui por trás dessas nossas pétalas que acabamos de criar. Pode acontecer de aqui ficar um pouquinho apertado, daí o que acontece? Pela contagem de ir girando, a gente apaga e dá uma ajeitadinha, ó. Aqui eu não vou apagar, só vou ajeitar com o lápis. Então, a gente vem depois de pronto, de feito essas nossas pétalazinhas, ajeitando aqui os miolinhos para que fique tudo bem parelho.
certo? E depois é só criar um belo caule e uma folha majestosa que vocês já vão estar com um lindo girassol para decorar um paninho de prato. Na aula dos elementos decorativos, a gente aprendeu a desenhar várias coisas. Então vamos olhar aqui, ó, esse nosso girassol saindo de dentro do vaso que a gente criou naquela aula. E já tá pronto mais um risco original feito por você. E agora eu vou contar a história daquela flor. Para encerrar o nosso curso de riscos básicos, eu passei a semana inteira falando para vocês. O risco da pintura em tecido, ele é um risco bem rústico, que a gente melhora ele na pintura, porém na hora de criar é um risca e rabisca constante, apaga, melhora. E eu vou finalizar com essa flor que é uma das minhas favoritas e eu adoro pintar ela no modelo arco-íris. Essa aulinha a gente ainda vai fazer aqui. Mas a história dela é muito bacana. Eu levei dias para chegar nesse resultado. Eu inicialmente fiz ela somente essa parte central aqui. E eu não gostei. Vocês podem ver que essa parte ela é até mais marcada, porque ela foi a primeira parte que saiu da rosa. E aí eu fui acrescentando aos poucos um pouquinho mais de pétalas, chegando até aqui. E eu continuei sem gostar da minha rosa. E apaguei várias vezes. Vocês podem ver, esse aqui é o desenho original. Eu vou tentar chegar mais perto da câmera para ver se vocês enxergam. Ele é cheio de marcações. E eu fui, e eu demorei, e foram dias. Eu olhava para o desenho, olhava, achava que estava bom. Daqui a pouquinho eu olhava e achava algo melhor, algo que eu podia melhorar. Até que eu cheguei no que me deixou feliz. E é isso que vocês têm que fazer. Muitas vezes voltar lá no seu risco, refazer, apagar. Fez ele, botou num paninho de prato, mas aí numa próxima achou que podia melhorar alguma coisa, alterar? Vamos lá. A prática leva a gente à perfeição. E não que a minha rosa seja perfeita, mas eu a amo porque eu sei exatamente o valor do trabalho que eu dediquei a ela. E vocês também sabem o valor do trabalho de vocês. Agora, bora lá praticar para criar aqueles riscos super originais que só vocês vão ter. Um beijo, espero que vocês tenham gostado deste curso.